Olá pessoal, hoje falamos dos 10 princípios fundamentais de Sun Tzu. Olá pessoal, hoje falamos então dos 10 princípios fundamentais de Sun Tzu. Mas quem é que era Sun Tzu? Sun Tzu era um general chinês que viveu no século I a.C. e é responsável por um livro muito famoso que provavelmente, se calhar, já ouviste falar ou até já leste, que é A Arte da Guerra. A Arte da Guerra foi traduzido para imensas línguas e inclusive é muito utilizado na área dos negócios. E existe um conjunto de... E esse livro é um livro escrito de 13 capítulos que abordam uma série de estratégias militares que podes utilizar na tua vida profissional ou na tua vida pessoal. E hoje falamos aqui dos 10 principais, sendo esta a primeira parte, portanto esta primeira parte vamos falar de 5, ok? De 5 pontos, princípios fundamentais que devemos saber ou que devemos aprender com Sun Tzu. E o primeiro que eu escrevi logo aqui, que é para não me esquecer, o primeiro princípio é que devemos aprender a lutar. A competição e a luta é algo que nos vai aparecer na nossa vida. Independentemente, seja de onde formos, a luta é algo que vai acontecer. A fricção é natural que vai acontecer e por isso temos realmente que aprender a lutar. Temos de saber utilizar as armas que temos ao nosso dispor. Sejam legais, sejam outras, temos de estar disponíveis para isso e por isso temos que aprender realmente a lutar. E temos que saber também quais são as situações de competição e quais são as emoções que devemos dominar. Tudo isso está à volta da aprendizagem de lutar. É o controle das emoções, o controle da estratégia, a forma como devemos combater ou não, é algo muito importante, porque se não soubermos dominar as emoções ofuscam muitas vezes a razão e destroem a nossa objetividade. Portanto, o primeiro princípio é aprender a lutar. O segundo é: seja um bom líder. Ser um bom líder é muito importante. Nós temos que saber liderar. Até pode ser liderar por exemplo, pode ser liderar por admiração, pode ser liderar por medo, embora não aconselho, ok? Pode ser liderar por respeito, pode ser uma série de formas de liderança. Mas Sun Tzu dizia que existem 7 características fundamentais para uma boa liderança. E as 7 características eram autodisciplina, objetivo, responsabilidade, conhecimento, exemplo e espírito de equipa. E também entre e ajuda. Bom, e estas eram as principais características e que a Sun Tzu adicionou mais algumas. Estas são as 7 principais que cada um se foca na liderança e Sun Tzu acrescentou ainda mais algumas, nomeadamente 5, que é, curiosamente, timidez ao egoísmo. O egoísmo aqui tem que ser visto da forma, não da forma negativa, mas sim de uma forma positiva. Emotividade, porque nós precisamos de emoção para levarmos coisas em frente. Se formos sempre completamente frios, não fazemos nada. Audácia, porque a audácia protege, já devem ter ouvido falar que a audácia protege a sorte. Como é que é? A sorte protege os audazes, assim é que é, a sorte protege os audazes, e portanto a audácia é algo que é muito importante. E depois a preocupação com popularidade. E isto tem a ver muito com a audiência, nós temos que preocupar-nos em crescer a nossa popularidade, a nossa audiência, e portanto Sun Tzu já pensava, embora não tivesse marketing digital, já pensava como se fosse um marketeer. E portanto estes são aspectos que são importantes para ser um bom líder, segundo Sun Tzu. O terceiro princípio é: avance na hora certa. Muitas vezes nós estamos com o produto certo, mas no timing errado, ou temos o timing certo, mas o produto errado, ou o serviço errado. As coisas não são realmente, não se conjugam o momento certo com a altura certa e por isso avançar nesse timing que realmente é certo é um must, é um princípio absolutamente fundamental para Sun Tzu. E principalmente quando estavam numa estratégia militar, então aí a altura em que avançavam podia ser a diferença entre destruir o inimigo ou não. E muitas vezes também, quer na vida profissional, quer na vida pessoal, isso acontece. A forma como nós argumentamos às vezes uma coisa, se argumentarmos no timing errado, sai tudo mal. E portanto, avançar na hora certa é um princípio fundamental. O quarto item é recolher toda a informação. Ou seja, quando nós vamos partir para alguma coisa, devemos tentar recolher o máximo de informação possível
para avançarmos. Pode ser, por exemplo, para avançar um negócio, então recolhemos toda a informação que seja necessária, que é para depois avançarmos. Mas também não ficamos presos nessa, não podemos ficar presos apenas na recolha de informação, ok? Mas é sem dúvida algum um princípio fundamental. Muitas vezes recolher informação pode ser recolher sobre a concorrência, o que é que a concorrência está a fazer, o que é que o mercado faz, o que é que o cliente faz, enfim, pode ser muita coisa. Pode ser as competências que são necessárias, seja o que for, mas recolher informação é um princípio fundamental de Sun Tzu e reparem que estamos a falar no século I a.C. e é tão aplicável ainda no mundo de hoje. E o quinto e último desta primeira parte, como é óbvio, depois vamos ter uma segunda parte com os outros 5, o quinto é conte com o pior. Ou seja, vocês devem sempre contar com o pior, devem ter uma... É claro que isto não é ser negativo, não é ser pessimista, mas quando vão para alguma coisa, devem ter um plano B. Ou seja, um plano em que, se alguma coisa falhar, o que é que fazem? Por exemplo, existem muitos treinadores de futebol que sabem que se porventura algum dos jogadores for expulso, eles já têm um plano preparado. E isso é muito importante, porque se tivermos um plano sempre preparado, para já o nosso cérebro funciona de outra maneira, funciona de uma forma mais objetiva naquilo que está a fazer, porque ele sabe que se alguma coisa falhar, tem um plano B para sair. E por isso contar com o pior, contar também com o pior cenário, é uma forma de vocês perceberem o que é que realmente pode acontecer e não estarem na imprevisibilidade. E assim pode ser mais previsível vocês saberem qual é o pior que vai acontecer. E com isso, assim, vocês podem lidar melhor e cumprirem os vossos objetivos. Estes foram os primeiros 5 princípios fundamentais de Sun Tzu e no próximo vídeo irei apresentar os 5 seguintes, ok? Por isso, desde já te peço, faz aqui um comentário, quais são os princípios que tu gostas mais, quais são os princípios que tu atuas mais, ou quais são os princípios que tu gostavas de desenvolver em ti. Gostava muito de saber, eu gostava porque vou responder a todos os comentários e vou responder a todas as pessoas que comentarem, ok? Por isso, espero que tenhas um grande dia, cheio de força, cheio de energia e, acima de tudo, com muito aqui. Olá, bem-vindos a eliteempresarios.com. Hoje, neste videoblog, vamos falar sobre comunicação de equipas e, mais precisamente, em ferramentas para comunicar entre a equipa ou entre as equipas. A ideia é que possamos utilizar um canal de comunicação em que toda a equipa possa comunicar de forma eficiente. E hoje em dia nós temos muitos canais de comunicação, ou seja, a partir até de um dispositivo como este, por exemplo,